No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre 3 fundos imobiliários que estamos comprando em setembro. E aí, se você é clubista, né? Eu sei que já tem teu dedo aqui no like. E seja você clubista ou não, participa e comenta quais fundos você está comprando nesse início de setembro e por quê. Quem é clubista, né, que acompanha aqui o Clube do Valor, sabe bem que todos os meses a gente posta um vídeo comentando sobre quais são os fundos imobiliários que a gente está comprando. E quando eu falo a gente, não sou só eu e o Felipe, né? A gente fala como porta-vozes do Clube do Valor, uma gestora de investimentos que tem aí 700 milhões de patrimônio sobre aconselhamento, né, entre consultoria e gestão de recursos. Mas você não é clubista, provavelmente você esteja encarando um problema na hora de investir em fundos imobiliários, que é o seguinte: cara, quais fundos eu vou comprar? A gente não vai dar 3 diquinhas. E sim, a gente vai citar 3 fundos que a gente está comprando, mas a gente vai fazer isso te ensinando sobre os motivos pelos quais a gente está comprando esses fundos, que é o que mais vale aqui. Então, Filipão, diz aí, qual é o primeiro fundo imobiliário que a gente está comprando nesse início de mês de setembro? O primeiro fundo que a gente vai comprar aqui agora em setembro é o POR 11. E esse fundo ele tem uma alocação, como vocês estão vendo aqui na tela, que ela vai desde caixa, que é aquele recurso que o fundo deixa para novas oportunidades ali dentro do portfólio, até recursos que estão atrelados ao CDI em 30% do fundo, quase 40% do fundo ali atrelado ao IPCA, que é a nossa inflação. E dentro desse fundo também a gente tem vários ativos ali por segmento. Então a gente tem desde CRIs pulverizado em cota sênior, cotas mezaninos, cota única, que é a grande maioria ali do fundo, 50% do fundo está em CRIs de cota única. E aqui você vê a vasta lista dos CRIs que o fundo está investindo. Ele é um fundo de papel. Esse fundo, desde o início de 2022, está tendo uma valorização. A gente vê que as cotas abriram ali em torno de R$ 94,50 e hoje elas estão no patamar ali de R$ 97. Apesar disso, nos últimos 12 meses o fundo tem uma desvalorização de pouco mais de 1%. Esse fundo está com a mediana de dividend yield em torno de 1,2% e o preço sobre valor patrimonial de 0,99 vezes. Ele está hoje na posição 10 do nosso S-Rank, que é a nossa estratégia de investimentos em fundo imobiliário. Que, aliás, né, vocês podem estar pensando, porra, por que vocês compraram um POR de 11, hein? Pareceu uma boa oportunidade, o que vocês acham? Vocês gostam da gestão, né? Ou melhor, vocês visitaram as instalações das empresas e dos imóveis ali que são por trás das CRIs que o fundo investe? Eu digo que claro que não. Aqui no Clube do Valor, a gente segue estratégias matemáticas, quantitativas, mecânicas de seleção de ativos, tanto de ações quanto também de fundos de investimentos imobiliários. E a estratégia S-Rank é a estratégia que a gente criou para a gente buscar comprar fundos imobiliários que paguem bons dividendos, né? E sem ter um pagamento distorcido de dividendos ao longo de um ano e que ainda assim nos protejam por estarem mais baratos. Então talvez você conheça a Magic Formula, não tá aqui, tá? A fórmula mágica do Joe Greenblatt. Buguei aqui o câmera, o Gay Layson ficou louco, né? Aqui, ó, a fórmula mágica do Joe Greenblatt, que tá aqui. Embora seja sobre investimento em ações, o autor, o Joe Greenblatt, ele prova como estratégias simples que se baseiam em 2 fatores podem ter um resultado bem melhor do que a média. E foi isso que a gente fez aqui para o universo de fundos imobiliários. A gente busca fundos descontados, fundos com baixo preço por valor patrimonial e fundos com altos dividendos. E aí a gente ranqueia os fundos imobiliários com base nesses 2 fatores, né? Mediana de dividend yield e preço por valor patrimonial, dá um peso para cada um deles e monta carteiras diversificadas de fundos imobiliários. E foi com essa estratégia que a gente comprou o segundo fundo aqui nesse mês. Só um rápido parênteses antes de citar o nome dele, que por a gente trabalhar com gestão de carteiras, né, todos os meses tem clientes novos chegando, fazendo aportes, investindo uma parte das suas carteiras em fundos imobiliários e aí com esse dinheiro que a gente está comprando, né? Que seria uma parada quase assim, né? O Bruce Wayne, né, para estar todos os meses sempre comprando um monte de fundo imobiliário, um monte de ações que nem a gente tá. Sei que tem vários outros canais que fazem vídeos iguais a esse depois que a gente começou a fazer, mas eu não sei de onde é que eles tiram tanto dinheiro, mas aqui é nosso trabalho mesmo de gestão de recursos. E, enfim, né, o segundo fundo qual é, Filipão? De toda forma, a gente está comprando esses fundos, né, com o dinheiro acumulado da gestão de patrimônio. É mais que o skin in the game, né? O skin in the game vezes 700, 800 famílias, né? Que o nosso trabalho aqui é esse, é de gerir carteira de terceiros. E o segundo fundo que a gente está comprando em setembro é o Devant Recebíveis Imobiliários, o DEVA 11.
é um outro fundo de papel e que tem o foco de investimento em CRIs. Hoje o DEVA 11 ele está com uma concentração de praticamente 90% do portfólio do fundo em CRIs, o restante ali tem um pedacinho em caixa e em outros fundos imobiliários. E dentro da segmentação da carteira desse fundo, a gente vê uma diversificação bem ampla dos setores da economia imobiliária, né? Então tem fundos ali que são multipropriedades, tem fundos mais voltados para galpões e lajes corporativas, tem fundos de loteamentos, incorporações verticais, shoppings e por aí vai. E falando de indexação, qual é o indexador que esse fundo está mais atrelado, a gente vê de novo o IPCA sendo o indexador mais forte do fundo. Então, 86% da carteira está atrelada a uma taxa de IPCA mais 10,35%, que é uma baita rentabilidade se a gente for comparar com outros veículos de investimento padrão. É um ponto bem importante ressaltar aqui, né? Se a rentabilidade é muito mais alta, é também o risco de crédito que tem, né, por trás dessas CRIs. Então, nesse caso, para conseguir diminuir esse risco, é muito importante ter uma boa diversificação. E tá na tela do meu computador aqui as CRIs nas quais esse fundo investe. Inclusive, tem uma coluna ali que é status da CRI. E pode ver que ele marca ali as que estão adimplentes e deve marcar também eventuais inadimplentes. Aqui, ó, tem uma aqui, juros 100% adimplente, amortização postergada para agosto. Então, a CRI que pagava CDI mais 7, ou seja, paga um high yield, né? Um alto yield com um risco maior também. E aí, no próprio site do fundo, você consegue ter acesso a essa lâmina que eu estou passando aqui com várias informações bem interessantes. E eu te pergunto, Felipe, como é que está esse fundo nesse ano e nos últimos 12 meses? Bom, o DEVA 11 nos últimos 12 meses está com uma desvalorização na sua cota ali de algo muito próximo a 5,5%, mas ele está com uma mediana de dividend yield mensal de 1,36% e o preço sobre valor patrimonial bem próximo a 1 também, de 0,98%. A posição dele no S-Rank agora é a posição número 5. E aí acho que entra aqui dois pontos muito importantes, tá, para o investidor de fundos imobiliários. Primeiro, entender, né, a dinâmica e a diferença entre fundos de papel e fundos de tijolo, né? A gente citou até aqui dois fundos de papel, que são fundos que tendem a ter yields maiores, né, com inflação mais alta, com CDI mais alto, com IPCA mais alto, IPCA, né, que mede a inflação. E ainda assim, né, pela estratégia S-Rank ter essa ponderação entre dividendo e PVPA, a gente está comprando eles por um valor patrimonial menor do que 1, ou seja, está comprando eles aí com certo desconto. E a segunda coisa que é essencial você aprender, se você leva a sério investir em fundos imobiliários para construir um patrimônio grande, para viver de renda lá na frente, é entender quantos fundos você deve ter. E aí muitas pessoas não têm noção de quantos fundos ter, e mais do que isso, acabam tendo 2, 3, 4 fundos. Já viu isso? Tem até educador financeiro que fala, não, tenha 3 fundos. Eu fico pensando, meu Deus, bicho, 3 fundos imobiliários só aumenta em muito, muito mesmo o seu risco, a não ser que sejam fundos de fundos, né? Um fundo que compra cotas de vários outros fundos, que aí são mais diversificados. Mas, cara, o ideal aqui, em vários testes que a gente fez, é seguir algo que a gente chama de regra dos 3%. É você garantir que na tua carteira de investimentos total de longo prazo não vai ter uma ação ou um fundo imobiliário com um peso maior do que 3%. Para seguir a regra dos 3%, você tem que ter mais fundos imobiliários, tá? E a gente aqui, para os nossos clientes, a gente tem 15 diferentes fundos imobiliários que, dentre outras vantagens, além de reduzir o risco, te proporciona automaticamente uma maior diversificação. E se você está vendo esse vídeo até aqui, você já sabe que investir em fundos imobiliários te garante ali uma renda de dividendos todos os meses. Se você gosta desse tipo de estratégia de investimentos com base em dividendos, eu tenho um convite perfeito para te fazer. Nos dias 20 e 21 de setembro vai acontecer o evento Máquina de Dividendos. 2 aulas ao vivo e gratuitas onde eu vou te ensinar exatamente o nosso passo a passo para selecionar as ações do Brasil que mais pagam dividendos para você. O evento é 100% online, gratuito. Tudo que você precisa fazer para participar é clicar nesse link aqui embaixo e eu vou estar te esperando por lá. E agora você pode estar pensando, né? Poxa, Ramiro, Felipe, que legal, tô gostando desse vídeo, só queria uma diquinha, mas tô aprendendo bastante coisa. Cara, eu já invisto em fundos imobiliários hoje. Eu receberia mais dividendos com a estratégia de vocês? Como é que seria isso? Enfim, a gente sabe que retorno passado não é garantia de retorno futuro, tá? Mas a gente tem uma planilha, vamos colocar a planilha aí na tela, em que você pode ir lá e colocar quais fundos você investe, que ela vai calcular
qual foi o retorno em dividendos desse fundo no último mês e na média dos últimos 12 meses, e com base nisso vai criar aí 2 estimativas de retorno para ti. E o melhor de tudo é que a gente aqui, para gerar mais valor para ti, claro, se você se inscrever no canal e clicar no sininho, a gente vai deixar essa planilha disponível para download de forma gratuita aqui na descrição. E aí, enquanto você vai baixando a planilha, é bem simples. A gente vai falando aqui do terceiro fundo imobiliário, que é um fundo polêmico, porque o politicamente correto dos fundos imobiliários fala: não, mas não compre fundo com vacância nunca, de jeito nenhum. E a gente entende que tudo existe um preço adequado para ser comprado. Quero ver se vocês descobrem qual é. Vamos lá, vou dar algumas dicas aqui e tu dá outras, tá, Felipe? Dica número 1, esse é um fundo de tijolo, não de CRIs, que investe no ramo de escritórios e tem um portfólio com esses locatários que estão na tela. Como eu comentei contigo, o principal indexador dele é o IGPM, 69% da carteira é indexado ao IGPM, 31% ao IPCA. E Felipe, qual é a carteira desse fundo? Dá uma palhinha aí sobre os imóveis que estão no portfólio desse fundo. Então, dentro desse fundo aqui tem imóveis espalhados principalmente pela região do estado de São Paulo. Então, edifícios como o Rebouças, por exemplo, que está aparecendo aí na tela para vocês, e o Corporate Evolution, esse outro aí. Dentre outros, como o Box 298, o edifício Santa Catarina e o edifício Hightower. Nos últimos 12 meses, esse fundo está com uma desvalorização de mais de 31% no valor da sua cota e a sua mediana de dividend yield mensal está em 0,82%. O preço sobre valor patrimonial está em 0,61%. E a posição no S-Rank é a 6ª. E aí, né, as pessoas pensam, poxa, mas esse fundo aqui ele tem vacância. Eu ouvi falar que não dá para comprar fundo com vacância. Bom, então você tem ouvido falar nisso, né, seguindo a regra dos 3%, que eu falei nesse próprio vídeo, eu me sinto muito confortável de estar comprando ele. Afinal, enquanto alguns falam que não dá para comprar fundos com vacância, eu gosto de comprar fundos com desconto de 39%, em relação ao preço por metro quadrado médio do imóvel, né? Nossa, em relação ao preço por metro quadrado médio do imóvel. Eu estou falando aqui do fundo XP Properties, de código XPPR11. Se você gostou desse vídeo, aqui vai o vídeo de ações que estamos comprando nesse início de mês. Um grande abraço e até mais.